Deus, boa noite, paz seja convosco. Amém? Quem teve um dia feliz, abençoado, diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia, que Deus te abençoe. É um grande privilégio nós estarmos aqui nesta noite na casa de Deus. Nós viemos aqui para participar de um banquete. Viemos aqui para participarmos de uma festa. Que Deus abençoe você que aqui está. Quero saudar a todos os nossos visitantes, saudar aqueles que nos assistem neste momento através do programa Tempo de Restituição. Que Deus abençoe a tua vida aonde você estiver. Podemos assentar na presença de Deus. Aí por um minutinho, pergunta para o teu irmão, para a tua irmã, como é que você passou a semana? Foi boa? Foi tudo bem? Na quinta-feira, pela manhã, nós tivemos aqui uma reunião de pastores, de obreiros, e o pastor Agostinho falou conosco, disse, Jorge, você prega no domingo? Disse, tudo bem, prego. E eu fiquei muito tranquilo, porque Deus já tinha ministrado uma palavra ao meu coração, e já estava preparado, já tinha aquela palavra aqui. Mas interessante porque na sexta-feira, ao final da tarde, início da noite, o Espírito de Deus começou a falar ao meu coração, a ministrar ao meu coração, e de repente, aquela mensagem que estava aqui, continuou aqui, né? Mas algo novo, Deus acrescentou à minha vida. E eu quero ministrar para os irmãos nesta noite, para você que está conosco, nos acompanha, aquilo que o Espírito Santo tem para nós nesta noite. Nós já cantamos, já oramos, já louvamos ao Senhor, mas agora nós vamos ouvir a voz de Deus. Amém? Por isso, eu preciso muito da sua ajuda. Preciso que você preste atenção à palavra. Preciso que você não converse com a pessoa que está do seu lado. Alguém está com o seu celular aí? Não precisa levantar, né? O celular é uma benção. Quem gosta do celular diz amém. Ok. Mas agora é a hora que Deus vai falar conosco. O celular é um aparelhinho inventado aí que facilita muito a nossa vida. Mas tem horas que ele atrapalha. Não é verdade? E esse é o momento que Deus quer falar com você. Existe uma voz mais importante do que a voz de Deus? Não? Então, dá uma desligadinha agora no celular. Procure não andar, não conversar, porque eu creio que Deus quer fazer maravilhas aqui nesta noite. Amém? E o que eu quero falar, quero ministrar aqui, o título dessa mensagem é um tanto interessante. O título da mensagem é assim, Procura-se Barnabés. Diga comigo, procura-se Barnabés. Interessante porque até um tempo atrás, quem era conhecido como Barnabé? Aqueles funcionários públicos de uma classe mais modesta, eram os chamados Barnabés. E de repente alguém diz assim, puxa, a quarta igreja está fazendo um concurso público, né? Está procurando Barnabés. Mas a palavra de Deus fala também de um homem chamado Barnabé. E nós temos muito a aprender com este homem. Então se coloque em pé, mais uma vez na presença de Deus, em reverência a esta santa palavra, e abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, do verso 26 ao verso 29. Quem achou diz amém, Jesus. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus, Atos, capítulo 9, versículo 26 a 29. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus,
e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Pode fechar a tua Bíblia, coloca mais uma vez a tua mão direita à altura do teu coração. Repita comigo esta oração em voz alta, diga: Senhor Jesus, eu te agradeço por este dia tão especial na minha vida. Que oportunidade o Senhor me concede participar da tua mesa. Eu fui convidado e por isso estou aqui. E o meu desejo é que o teu Espírito venha falar profundamente ao meu coração. Por isso eu dou a ti a total liberdade. Coloco diante do Senhor a minha vida e todos os problemas que eu tenho enfrentado. Eu lanço agora sobre ti e descanso em teus braços, crendo que estou começando uma semana vitoriosa na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, podei-vos assentar. Meus irmãos, pouco se fala acerca deste homem chamado Barnabé. Poucas são as mensagens ministradas ao seu respeito. Poucas pessoas conhecem profundamente a vida deste homem. Mas a vida dele tem algumas coisas muito importantes que nós precisamos aprender aqui nesta noite. E para que nós venhamos a entender e a conhecer um pouco da vida deste homem chamado Barnabé, nós precisamos voltar um pouco no relato bíblico e nos remetermos a um outro homem chamado Saulo de Tarso. Quem era Saulo de Tarso? Era um homem bastante religioso, um homem fariseu, que estudou aos pés de um grande doutor da lei, um profundo conhecedor da lei mosaica, um mestre chamado Gamaliel. Saulo de Tarso cresceu aos pés deste mestre, aprendeu muitas coisas com ele, tornou-se um jovem, tornou-se um homem, e a sua profissão, ele era um construtor de tendas. Mas interessante, meus irmãos, que mesmo Saulo, sendo um homem bastante religioso, ele era um homem bastante violento, era um homem que possuía um coração cheio de ódio, cheio de ira, de rancor, e nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que Saulo consentiu e presenciou a morte do primeiro mártir da igreja primitiva, um homem chamado Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé, cheio da presença de Deus. E ele falava com uma autoridade extraordinária. E a sua fala, a sua fé, a sua convicção tornou-se inoportuna para os religiosos da época. E por causa disso, por defender a sua fé, com tamanha ousadia, Estevão foi acusado de blasfêmia. E a blasfêmia, naquela época, era castigada com a morte. Aqueles que eram considerados pessoas que cometiam a blasfêmia ou que blasfemavam, eram mortos por apedrejamento. E foi exatamente isso o que aconteceu com este homem de Deus, com este homem chamado Estevão. E quando ele estava ali sendo apedrejado, o relato bíblico nos diz que depositaram aos pés de Saulo as vestes de Estevão. E ele não apenas assistiu àquele apedrejamento, mas consentiu com ele. E Saulo tornou-se agora um perseguidor dos cristãos. Ele adentrava as casas, ele perseguia, ele ameaçava,
Ele era um homem que semeava a violência. Imagino eu que em quantas casas ele entrou, e ali ele semeou o medo, o pânico no seio daquelas famílias. E Saulo então, achando que estava prestando um serviço a Deus, na verdade estava cometendo algo terrível, perseguindo pessoas inocentes, prendendo os cristãos e cometendo uma série de atrocidades. Certa vez, munido de cartas, ele estava dirigindo-se à cidade de Damasco para prender os cristãos, para persegui-los. Ali ele estava com alguns dos seus amigos, com pessoas que o acompanhavam. E naquela estrada de Damasco aconteceu um fato que mudaria a história e a vida de Saulo de Tarso. De repente, quando ele estava ali na sua montaria, ele presenciou um clarão muito forte que vinha do céu, e aquele clarão o atordoou, o deixou cego, e ele caiu no chão e ouviu uma voz muito forte que se dirigiu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti reconcitrar contra os aguilhões, ou dura coisa é para você, Saulo, lutar contra uma força muito acima das tuas forças. E Saulo, agora ali caído, cego, atônito, ele disse: Senhor, quem és tu? E aquela voz disse: Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora Saulo conheceu aquele a quem ele perseguia. Agora Jesus Cristo apresentou-se a ele, e aquele que ele julgava morto estava vivo. Aquele que ele julgava talvez um dos seus maiores inimigos, agora veio ao seu encontro, revelou-se a ele e conversou com ele ali. E Jesus disse para ele: Saulo, vai até a cidade, entra na cidade de Damasco, e ali te será dito o que te convém fazer. E Saulo, assistido pelos seus amigos, ele entrou na cidade chamada Damasco, e ali, naquela cidade, na rua chamada direita, havia um homem de Deus, um discípulo chamado Ananias. E Deus agora se revela àquele homem Ananias e diz a Ananias que ele teria um encontro com Saulo e que ele deveria orar por este homem chamado Saulo, para que aquelas escamas que estavam sobre os seus olhos caíssem e que ele também recebesse o Espírito Santo de Deus. Mas Ananias, conversando com o Senhor, ele diz: mas Senhor, não é este Saulo de Tarso, porventura, um perseguidor dos cristãos? Não é esse que entra nas casas perseguindo as pessoas? Não é esse, porventura, aquele que consentiu na morte de Estevão? E Deus disse para ele: Ananias, este é para mim um vaso escolhido, este para mim é um vaso precioso. Deus preparou aquele encontro. Ananias teve a oportunidade de orar por Saulo. Mas eu creio que Ananias ficou receoso com aquele encontro. Ele ficou temeroso em conhecer a Saulo, porque conhecia a sua fama, sabia que ele era um homem violento, sabia que ele era um perseguidor dos cristãos, e quem sabe até quantos amigos do próprio Ananias ele havia prendido, quantas pessoas do seu conhecimento ele havia ameaçado. Mas Ananias ouviu a voz de Deus e, mesmo temeroso, ele orou por Saulo, e algo muito interessante aconteceu. Enquanto Ananias impunha as mãos sobre ele, orava por Saulo, a palavra de Deus nos diz que as escamas caíram dos olhos de Saulo, e agora ele começou a enxergar, agora ele começou a ver, e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Mas, meus irmãos, eu imagino agora a situação deste homem chamado Saulo.
As pessoas da igreja primitiva tinham medo dele e o rejeitavam, porque lembravam do seu passado, lembravam das coisas que ele havia feito e pensavam: mas será que este homem não está de repente se fazendo passar por um homem convertido? Será que esta experiência que Saulo teve na sua vida verdadeiramente foi uma experiência genuína? Ou será que Saulo apenas está nos iludindo, está nos enganando para de repente nos prender? As pessoas ficaram receosas em receber a Saulo, ficaram receosas em conversar e dialogar com ele. Mas eu imagino também que os seus antigos amigos agora não o compreendiam mais e diziam: mas espera aí, o que foi que aconteceu com Saulo? Parece que não é mais o mesmo homem que nós conhecemos. Saulo era um homem que perseguia esse povo, perseguia os cristãos, estava do nosso lado, assentava-se à mesa conosco, mas agora ele mudou de lado. O que foi que aconteceu com Saulo? E imagino eu a situação dele agora. Não tinha a quem recorrer. Ninguém acreditava nele, os seus amigos já não mais o recebiam, e ele estava agora perdido em meio a esta situação. Teve uma experiência genuína na sua vida, algo aconteceu e ele não tinha como negar aquela experiência, aquilo que ele experimentou na sua vida. Ele tinha a convicção de que o próprio Jesus Cristo havia se revelado a ele, e algo aconteceu que mudou o seu coração. E a palavra de Deus nos diz que ele estava agora sem saber o que fazer. E de repente surge em cena o nosso personagem, Barnabé. Quem era Barnabé? Barnabé era um homem natural de Chipre, um homem que se converteu ao Senhor Jesus Cristo e um homem de um coração muito piedoso. A Bíblia nos diz que ele era um homem que tinha propriedades, e ele vendeu estas propriedades e entregou para os apóstolos, para ajudar a igreja primitiva. Então Barnabé era um homem de um coração abençoador, um homem que gostava de ajudar as pessoas. E também a Bíblia nos diz, ainda em Atos, no capítulo 11, que Barnabé era um homem de bem. Você conhece pessoas de bem? Olha para o teu lado aí e diga: você é um homem de bem? Você é uma mulher de bem? Você é um homem de bem, Eloir? Que bom, graças a Deus. Meus irmãos, como é bom quando nós somos conhecidos como pessoas de bem, não é verdade? Quando você anda ali no seu bairro e as pessoas olham para você, se alegram em te estender a mão, em te cumprimentar, sabem que você é um chefe de família honrado, ou que você é uma mulher idônea, uma mãe competente, abençoada, sabe que você é um jovem correto, sabe que você é uma pessoa que honra a sua palavra, é uma pessoa que honra os seus compromissos, e é exatamente isso que a palavra de Deus nos fala de Barnabé. Barnabé era um homem de bem. As pessoas gostavam de estar na sua presença, as pessoas gostavam de conversar com ele, as pessoas observavam a sua maneira de ser, a sua maneira de viver. A palavra de Deus também nos diz, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E se existe algo que eu e você precisamos buscar, é sermos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus habita na vida de uma pessoa, você olha para aquela pessoa e você vê um brilho diferente nos seus olhos. Quando aquela pessoa abre a sua boca para falar, nós ficamos admirados em ouvir as palavras que aquela pessoa tem
a dizer. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus e ela chega num determinado lugar, algo de bom chega ali com ela. É alguém que nós gostamos de estar próximos, é uma pessoa que nós gostamos de conviver, porque é o Espírito Santo de Deus que guia os nossos passos, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos convence dos nossos pecados e opera em nós a obra da santificação. Precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Mas, além de tudo isso, nos diz a Bíblia Sagrada que Barnabé, além de ser um homem generoso, além de ser um homem de bem, um homem cheio do Espírito Santo, Barnabé era um homem de fé. O que é uma pessoa de fé? É uma pessoa que luta e vence as adversidades. É uma pessoa que confia em Deus. É uma pessoa que não se dobra diante das lutas, das provas, mas é alguém que tem uma fé firmada no Senhor, é alguém que tem uma fé genuína em Deus. Quantas vezes nesta nossa caminhada nós passamos os nossos momentos difíceis? Quantas vezes nessa caminhada nós passamos os nossos momentos de prova? Por isso nós precisamos ter uma fé genuína, uma fé verdadeira, e Barnabé era um homem de fé. E interessante a atitude que Barnabé teve em relação a Saulo. Quando os cristãos, os apóstolos, tinham receio acerca de Saulo, quando seus amigos não o compreendiam, a palavra de Deus nos diz que Barnabé, ele teve uma atitude interessante e ele foi até o encontro de Saulo. E a Bíblia diz que ele pegou a Saulo, que ele levou até os apóstolos, que ele apresentou Saulo aos apóstolos, e ele disse aos apóstolos da experiência que Saulo teve na sua vida, de como, quando ele estava ali naquela estrada de Damasco, ele teve aquela visão extraordinária, ele ouviu aquela voz que vinha do céu, e ali ele teve uma experiência que mudou e que marcou a sua vida. Então Barnabé, eu imagino que ele trouxe Saulo para junto de si. E agora, aonde estava Barnabé? Estava Saulo. Aonde estava Saulo? Estava Barnabé. Como nós costumamos dizer, Barnabé carregava Saulo a tiracolo. Não é verdade? Olá, eu sou o pastor Moisés da Quarta Igreja e quero convidá-los para estar conosco participando das nossas programações. Toda terça-feira, às 19h30, nós temos aqui um culto abençoado, em que você pode vir receber a bênção de Deus, receber ensinamentos da Palavra de Deus, um culto de doutrina, um culto de batismo com o Espírito Santo e busca dos dons espirituais, terça-feira, às 19h30. Nós temos também um culto abençoado, um culto de cura, milagres, libertações no sábado, às 19h30. Toda a equipe do pastor Agostinho, nós estamos aqui para abençoar a sua vida, para orar para você e ministrar cura, milagre, libertação, todos os sábados às 19h30. O domingo você sabe, é o dia do Senhor. Então você deve estar na casa de Deus. 8 horas da manhã, nós já temos aqui um culto abençoado, toda a equipe aqui, pastor Olegário, pastor Walter, nós todos estamos aqui para orar com você, para orar e buscar a bênção de Deus para a sua vida. Às 16 horas, nós temos mais um culto abençoado e às 19, a grande celebração da família. 19 horas no domingo, você não pode faltar, você deve estar aqui conosco, buscando a bênção de Deus e agradecendo a Deus e adentrando uma outra semana na bênção de Deus. Você é o nosso convidado especial. Venha buscar a bênção de Deus aqui na Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular.